noite a todos. Estamos com mais um evento proporcionado pela Câmara Técnica de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Engenharia do Paraná. Meu nome é Elise, para encurtar, Elise Bonato, sou a coordenadora da Câmara. Temos o Paulo Ritter, que é nosso adjunto. E vou apresentar aqui um breve currículo de nosso palestrante, que é o Hildo Ritter. Ele falará sobre o tema, ele é advogado, agente da propriedade industrial atuante há mais de 20 anos, especialista em marcas e sinais distintivos, concorrência desleal, direito autoral, contratos, contencioso judicial e transferência de tecnologia. Presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual, ABAPSul, para os biênios 2018-2019, 2020-2021, integrante da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAP, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, Associação Internacional da Propriedade Intelectual e AIPPI, perito e assistente técnico em diversos processos judiciais, sócio fundador do escritório Ritter Advogados. Então, será uma palestra bastante interessante, com muito conteúdo. As perguntas nós preferimos que façam pelo chat e que seja para o final da palestra. Ela é consistente, ela tem uma, né? Então, seria interessante que fosse mais para o final. Eu passo a palavra agora para o nosso presidente Nelson Luiz Gomes, para que ele fale um pouco, e na sequência, provavelmente, já iniciaremos a palestra do Dr. Hildo Ritter. Bem, boa noite a todos os que estão participando, em especial aqui ao nosso palestrante, o colega advogado Hildo Ritter. Só para você saber, eu, Hildo, também sou, além de engenheiro, sou advogado também. Certo? Que perigo! Que perigo! É o perigo, né? Então, estamos juntos aí, estou presidente, né, do Instituto de Engenharia do Paraná, pela segunda gestão, tá? E tenho certeza que teremos uma excelente palestra de um tema importantíssimo para os profissionais da área de arquitetura e engenharia, que muitas vezes não se preocupam com a propriedade intelectual, certo? Fica relegado normalmente a segundo plano, mas isso profissionalmente é importantíssimo e fundamental para que você tenha uma carreira, com certeza, mais tranquila e uma carreira de sucesso. Eu agradeço aí a tua presença, tá, Hildo, e tua disposição de nos brindar com essa palestra. Também agradeço a presença aí do Rodrigo Pascoal, que é o nosso diretor técnico do IEP, e dos coordenadores da Câmara Técnica aí de Arquitetura e Urbanismo, a Elise e o Paulo aí, que têm se mostrado verdadeiros, como se diz, angariadores de palestras de qualidade, e com certeza isso fica no rol. Desde já, eu agradeço a colaboração de todos, né, já mencionados, e vocês não vieram aqui para ouvir o presidente falar. Tá? A gente tem bastante novidades aí no IEP, posso dizer para vocês que a nossa semana de engenharia está praticamente fechada aí pelo diretor técnico, certo? Então, uma coisa que vai acontecer no dia 6 a 11 de dezembro, nós já estamos aí com ela praticamente ofertada, vocês tomarão conhecimento com brevidade aí, né? Em relação à palestra e eventos, por favor, acompanhe no nosso site, né, www.iep.org.br. Tá? Tem bastantes coisas para acontecer aí, importantíssimas, e que agregam conhecimento aos profissionais, de uma maneira geral, da engenharia, arquitetura, agronomia e geociência. Obrigado a todos e tenhamos uma boa palestra. Obrigado, Hildo. Se quiser acrescentar alguma coisa adicional aí no seu currículo, fique à vontade. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Dr. Nelson, muito obrigado a Elise, quero agradecer a Val também pela colaboração, agradecer ao Rodrigo por estar aí com a gente, e ao Paulo eu tenho que dizer que ele é o culpado por vocês perderem esse tempo aí que vocês vão perder hoje comigo, né? Ele que fez a indicação, mas vamos lá. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Aí. Nós vamos falar sobre propriedade intelectual na arquitetura e na engenharia. É um assunto extremamente extenso, né? Mas eu vou começar falando rapidamente do nosso escritório.
Nós somos aí vários profissionais da área de engenharia e advocacia, e nós nos declaramos apaixonados por propriedade intelectual. E isso é bacana porque com essa cultura interdisciplinar que nós temos aqui, né, que são engenheiros de diversas áreas, né, nós conseguimos antever esses cenários, né, estratégicos que devem ser tomados, aquilo que deve ser feito para realmente garantir um crescimento, né, para os nossos clientes. Nós atuamos em diversas áreas, mas sempre voltados à área de propriedade intelectual. Então, nós temos monitoramento de mercado para saber qual é a tendência que está acontecendo no mercado, fazemos todo o serviço administrativo junto aos órgãos responsáveis por propriedade intelectual. Podemos levar esses registros e essas patentes para fora do Brasil, temos correspondentes para isso. Trabalhamos com contratos que possuem cláusulas dentro da área de propriedade intelectual. Vamos atrás de novas tecnologias, fazemos atualmente aí o que é muito importante, tratamos essa questão de proteção de dados, né? Temos o especialista em videogame law e eSports, que é atualmente um dos segmentos de mercado que mais movimenta dinheiro, né? Bilhões de dólares ao ano. E trabalhamos o contencioso estratégico das empresas justamente para obter resultados com isso. Não adianta só ter uma patente, só ter um registro de marca, mas tem que saber trabalhar com isso. E também trabalhamos com as transferências de tecnologia. A propriedade intelectual, em geral, é a criação. Quando se cria alguma coisa, nós estamos aí diante de uma propriedade intelectual. Agora, resta saber se isso já não foi criado por alguém. Então, quando isso é original, quando essa criação a gente percebe que ela é original, aí sim nós vamos ter a criatividade aliada à originalidade, e isso sim merece uma proteção e um reconhecimento. O que é propriedade intelectual? É uma área extremamente vasta, né? E para que se possa estudar isso de uma maneira melhor, foi dividido em 3 grandes subgrupos. Né? Nós vamos ver basicamente hoje aqui, porque é muito extenso, então eu vou centrar foco no direito autoral e nas patentes, que são da área de propriedade industrial, mas tem uma continuação também. Se der tempo, a gente avança um pouco mais ou a gente encerra por aí. Mas eu vou falar rapidamente aqui do que compõe a propriedade intelectual. Então, dentro da área do direito autoral, nós vamos ver os direitos do autor, né? E nós não vamos falar sobre os direitos conexos, mas eu vou explicar o que vem a ser. Os direitos conexos são os direitos dos intérpretes. Né? Então, tem o compositor de uma música, aquele que vai cantar a música, né, com a autorização do autor, ele vai ter o seu direito, é o direito conexo. Então, é o autor, o cantor, o músico, o bailarino, o ator. Né? Então, eles possuem os seus direitos conexos que, obviamente, vão lhe dar resultados econômicos também pela exploração. Software, se der tempo, nós vamos falar sobre ele, né? Que também entra na linha de direito autoral, mas atualmente existe uma vertente que tem um pouco de proteção também através da propriedade industrial, que abarca um maior número aí de institutos. As patentes, que são as invenções, as marcas, que são os nomes dos produtos, né, ou dos serviços, os desenhos industriais, que são as configurações dos objetos ou o padrão ornamental em tecidos, ou o que pode ser, por exemplo, o padrão ornamental da tela do celular, por exemplo. Né? Isso são padrões ornamentais que são protegidos pelo desenho industrial. Nós temos as indicações geográficas, né, que são as marcas
relacionadas a determinados produtos e serviços que obrigatoriamente estão ligados a uma região, não é? E isso traz muito benefício, não é? Muito valor agregado a esses produtos ou serviços. Concorrência desleal, que é tratado dentro da propriedade industrial. Nós vamos ver aí algumas questões de brigas, né, que existem no mercado. O segredo industrial, que é aquilo que deveria ter sido protegido e não foi, e daí como é que se faz, não é? O caso da Coca-Cola, cuja fórmula nunca foi patenteada, ela é guardada a 7 chaves. Não é? E nós temos aí um grupo de proteção sui generis, que são dos cultivares, né, que são aqueles melhoramentos melhoramentos genéticos para trazer novas variedades de plantas para auxiliar na produção agrícola, para ela ser mais eficiente e tudo mais. Topografia de circuito integrado, né, que é a proteção sobre aquelas lâminas que formam, né, que pela sobreposição formam os chips, por exemplo, né? Então, as imagens que estão gravadas nessas lâminas, através dos elementos que compõem essas camadas e as interconexões que são feitas e depois são agrupadas, que vão executar uma determinada tarefa, elas também podem ser protegidas. Por último, o conhecimento tradicional, né, que aliado ao patrimônio genético, vai fazer com que haja uma proteção daquilo que nós consideramos como sendo a tradição, que é passada de pai para filho, que nunca teve proteção alguma, a utilização de medicamento, a astronomia, né? Como é que os índios fazem determinadas previsões de clima e tudo mais, através daquilo que ele percebe na natureza, e isso é passado de pai para filho. Então, isso é uma área que está sendo altamente protegida nos últimos tempos. Né? Vamos começar, então, falando sobre direito autoral. Direito autoral são as obras intelectuais protegidas, as criações do espírito. São obras intelectuais protegidas, as criações do espírito. Eu assovio uma música, eu faço um desenho, isso tudo pode ser considerado um direito autoral. Obviamente que isso vai ter que ser analisado dentro de dos requisitos para saber se pode ser protegido ou não. Não é? Eu posso estar criando uma melodia, mas tem gente que pode estar criando a mesma melodia em algum lugar, ou que isso tenha ficado na minha cabeça, não é? E eu tenha reproduzido. Então, tudo dentro da área de propriedade intelectual tem que ser analisado para ver se existe possibilidade de proteção. Tá? O que são essas obras de direito autoral? Né? Nós temos vários, nós temos um rol, né, de situações que podem ser protegidas por direitos autorais. E, dentre elas, nós temos os desenhos, as pinturas, as gravuras, né, a música, projetos, que aqui entram os projetos arquitetônicos, né, obras plásticas concernentes à geografia, a engenharia, a topografia, a arquitetura, paisagismo e etc. Né? Mas também existe um rol daquilo que não é direito autoral. Né? Então, os métodos, projetos ou conceitos matemáticos, né? Esquemas, planos, formulários em branco, que às vezes aparece, eu fiz um formulário, eu quero proteger isso. Não tem como proteger. Né? Enfim, existe um rol que deve ser analisado e obedecido, e em muitas situações nós temos que achar uma fórmula de proteger aquilo que está lá, aquilo que está sendo feito. Aparece muito metodologia de negócio. Né? Um exemplo a dar para vocês, a entrega de pizza. Né? Existia pizzaria, chove, ninguém vai na pizzaria. Puxa vida, vamos pegar um motoqueiro para levar para casa, para levar na casa do cliente. Isso é uma metodologia de negócio, né? Mas não tem proteção sobre isso no Brasil. No dia seguinte, a pizzaria do lado também começou a se utilizar desse mesmo esquema, né? Não, porque não há forma de proteger. Bom, nós precisamos registrar o direito autoral, a lei diz que não. Independe de registro, desde que você comprove a autoria. O problema está aí.
né? O comprovar a autoria que é o grande problema do direito autoral se você não tem alguma coisa oficial na mão, né? Então, existe muita briga de muitas coisas, né? É aquela música Ai, Se Eu Te Pego, que o Michel Teló acabou fazendo explodir por aí, teve uma briga muito grande, várias pessoas dizendo que eram os autores, né? Então, o problema sempre é como comprovar. Então, o ideal é você procurar uma forma de registro. O local de registro é a Biblioteca Nacional, né? E podem ser iniciados esses processos, ela termina lá, na Biblioteca Nacional, mas pode ser iniciada em qualquer biblioteca estadual, né? É uma biblioteca municipal, ela pode receber isso, pode mandar para a Biblioteca Nacional e converter esse registro. A Escola de Belas Artes, que também ela faz o registro, principalmente de personagens, de obras de desenho, né? É tudo por lá. E também nós temos aí o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, que faz esses registros também. Qual é o tempo de proteção de um direito autoral? 70 anos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte da morte do autor, né? Então, eu sempre digo que o macete aqui é morrer no comecinho do ano, porque daí você ganha 71 anos. Né? Como é que é essa proteção do direito autoral? Ela é mundial. O direito autoral ele é mundial. Né? E isso foi tratado no Acordo sobre Aspecto de Direito de Propriedade Intelectual relacionado ao comércio, o TRIPS, né? E que dá essa proteção para todos aqueles países, obviamente, que são signatários desse tratado. Ou seja, eu crio uma música aqui no Brasil. Se alguém me copia lá na Alemanha, eu estou protegido, né? Desde que comprove que eu tenha a prova de que eu fiz essa música. Né? Então, é uma proteção mundial, embora você, às vezes, nem tenha o registro, ou que tenha feito em um lugar apenas. Tá bom? Direito moral, né, do autor. Esses direitos eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E o direito patrimonial é o direito de exploração dessa obra, né? Dessa obra intelectual. Então, você pode gerar remuneração para o autor, mas o autor também pode ceder e transferir ou licenciar esses direitos para um terceiro, que aí vai oferir os lucros também. Então, como direito moral, nós temos aqui o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Né? Tem uma obra na Praça do Japão e ela não tem lá placa nenhuma. Eu posso chegar e dizer, não, essa obra é minha, se for minha. Né? Eu comprovo que é minha, tem que colocar o meu nome lá. Né? Ou eu vou numa exposição e tem um quadro meu e no quadro não tem a indicação de que fui eu que o pintei. Então, eu tenho o direito a reivindicar isso, porque eu tenho o direito de ter meu nome indicado como autor da obra. Sempre. Então, vai ter uma citação num livro a respeito da minha obra. Tem que ter lá quem é. Né? Eu vou fazer uma reportagem no jornal a respeito de uma obra arquitetônica. Tem que botar o nome do autor. Né? Eu tenho o direito, como autor, eu tenho o direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra. Veja, isso aqui a gente tem que ver com um pouco de cuidado. Né? Então, eu sempre dou o exemplo de um projeto arquitetônico da minha casa. O arquiteto se preocupa com disposição das peças, com a iluminação, com a insolação da casa, e aí eu começo a me utilizar. A obra do arquiteto. Aí eu começo a utilizar essa casa. E aquela janela que foi colocada lá, virada para o norte, ela aquece demais aquele local que eu estou e aquilo me incomoda. Eu não gosto muito de calor e eu quero fechar aquela janela. Eu estou modificando essa obra que tem um autor. Né? Mas será que eu tenho que ter a autorização dele para fazer isso? Né? Ou ele pode
ele pode se opor a essa modificação, né? Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, que eu acho que se opor a essa modificação daquilo que me beneficiaria na utilização, eu acho um pouco pesado. Então o que a gente tem que pensar são naquelas modificações que realmente alteram todo o processo criativo do arquiteto, principalmente naquelas obras pelas quais ele é reconhecido, né? Então, nós estamos aí com uma discussão bastante recente, né, da exposição de Os Gêmeos, que foi feita no Museu do Olho, né, no Museu Oscar Niemeyer. Um neto dele fez comentários dizendo que ele não concordava com aquilo, que não era de bom gosto e tudo mais. Mas isso sim é uma alteração e é uma modificação, né, da integridade da obra, porque ela é reconhecida pela população e tal como sendo aquela obra, né? Se eu faço um projeto de um prédio comercial no centro da cidade e ele fica sendo como um ponto de reconhecimento, né, ele pode ter essa mesma situação. Aqui, o que vale, nesse caso do Museu Oscar Niemeyer, com esse trabalho que foi colocado nele, o que vale é a autorização. Foi dada a autorização, Oscar Niemeyer já é falecido, então, mas todos os direitos dele estão na Fundação Oscar Niemeyer, né? Então, se a Fundação, através dos seus representantes, deu a autorização para o Museu Oscar Niemeyer fazer isso, o museu está certo. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Se não fez, pode dar problema, né? Na verdade, eu não sei se tem autorização, disseram que sim e tal, não sei, mas essa é a questão, é ter a autorização ou não. E o autor também tem o direito de modificar a obra antes ou depois de utilizá-la, né? Então, o Oscar Niemeyer foi lá, projetou, fez o Museu do Olho e tal, e aí chegou num determinado ponto, ele olhou, puxa, eu acho que está faltando alguma coisa, ele tem o direito a fazer essa modificação. Ele tem o direito disso. O direito patrimonial, então, é aquela cessão e transferência, o licenciamento desses direitos, né, tendo a possibilidade de remuneração para o lado do autor. Então, nós temos a cessão, que é uma compra e venda, e isso vai ter um determinado valor fixo por ela, e que eu repasso esses direitos todos depois para quem comprou. O direito de licenciamento, ou seja, funciona como se fosse um aluguel, né? Eu recebo um royalty para aquela obra, por exemplo, um livro, né? Eu escrevo um livro e eu posso vender esse livro, fazer uma cessão com transferência para uma editora por um determinado valor fixo. Mas eu posso achar que não, eu não vou vender minha obra. Eu vou licenciar ela no Brasil para uma editora, vou licenciar ela em outro país para outra editora e assim por diante. Tudo isso, obviamente, é feito através de contratos, né, que vão fazer essas previsões legais, e a gente tem que observar o seguinte, que tudo aquilo que não está escrito no contrato fica a favor do autor, né? Então, interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Se eu assino um documento, né, de um licenciamento, eu vou permitir que alguém utilize o meu livro para fazer uma novela, né? Tem que estar escrito lá que é a novela. Se só estiver escrito que é a novela e fizerem também um filme, vão estar infringindo o meu direito de autor, porque eu licenciei, eu permiti que se fizesse uma novela, não um filme. Então, os contratos de cessão, de licenciamento, principalmente de direito autoral, eles têm que ser muito bem observados. A resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? O que ele fala sobre os projetos, né? Pode ter coautores? Pode, como qualquer obra de direito autoral. Então, não tem nada de diferente, né? E aqui diz que todos os profissionais que participaram daquela criação, né, podem ser citados como
coautores, salvo alguma disposição em contrário. Eu posso ter um colaborador já desde o começo, sabendo que ele não vai ser coautor. Eu estou contratando ele para fazer um determinado trabalho, ele vai me ajudar, mas não vai participar. Então, se isso está ajustado, não fica caro para nenhuma das partes. Tá? Divulgação e publicidade. Placa, por exemplo, tem que indicar o nome do autor, o número do registro local, a atividade técnica desenvolvida. Tá? Então, as placas devem ser, segundo a resolução do CAL, deve conter essas informações. As alterações dos projetos, elas somente poderão ser feitas mediante comprovação do consentimento por escrito do autor. É a mesma coisa que está lá no direito autoral, né? Só que eu sempre falo, nós temos que analisar pelo lado do bom senso das coisas, né? Mas é do autor da alteração a obrigação de obter o consentimento do autor original. Eu, como usuário da casa, eu quero fechar aquela janela. Se eu acho que eu tenho que pedir autorização para alguém, eu tenho que pedir para o arquiteto que fez aquele projeto para eles me eximir de qualquer tipo de responsabilidade, né, futura. Sei lá, uma demanda judicial porque eu fiz a modificação naquela obra. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Plágio. Plágio é a reprodução de pelo menos, quando acontece o plágio, não é? Quando há a reprodução de pelo menos 2 dos seguintes atributos. O partido topológico e estrutural, a disposição, né, dos elementos, a distribuição funcional, como é que acontece isso, como é que funciona essa obra, e a forma volumétrica ou espacial interna ou externa. Se 2 desses três atributos forem reproduzidos, o plágio estará configurado, mesmo que o material é diferente, tem vários detalhes que são diferentes, a textura, as cores, isso não importa, né? O que vale são aqueles atributos que estão lá em cima. E, obviamente, existe aí uma previsão de multa e indenização, que inclusive existe uma indicação, né, do próprio CAL, dos valores a serem atribuídos a isso. Tá? Então, deve-se ter todos esses cuidados. Aqui eu vou dar 2 casos, estou trazendo 2 casos para a gente comentar. Então, uma lata de tinta, que tem a fotografia de uma casa, né? Porque o dono do imóvel autorizou que fosse colocada fotografia na casa. Certamente lá recebeu um determinado valor e foi colocado lá. O arquiteto, né, entra com uma ação dizendo que, olha, essa casa fui eu que projetei e não tem o meu nome aí. A alegação. Não, isso aí é a fotografia que foi tirada na rua, né? Tiramos a fotografia de qualquer casa e tal. Né? E aí, na decisão, né, o juiz diz que não é uma mera representação de paisagem, é uma obra que está sendo inserida aí e que é a representação da obra arquitetônica com uma finalidade lucrativa. Foi condenado a pagar 100 salários mínimos de dano moral, foi condenado a divulgar a identidade do criador como arquiteto lá em três vezes, num jornal de grande circulação, e ainda pagar uma multa de R$30 mil, com juros moratórios e correção monetária, a partir do lançamento da primeira lata no mercado. Né? E como essas ações demoram um tempo, então, certamente, essa multa aqui teve uma correção, juros e correção monetária de bastante tempo. Segundo caso, um arquiteto foi contratado para elaborar um projeto, né, de decoração para uma determinada cliente. Depois de 7 anos, ela, vendo uma revista Casa Mix, ela viu numa determinada edição o projeto dela, só com algumas modificações e dizendo que a autoria era das RES, outras 2 arquitetas, em parceria com a cliente. Né? Então, a arquiteta alegou que ela foi vítima de plágio,
pois as RES fizeram pequenas alterações apenas, né, e não colocaram o nome dela num projeto que essencialmente era dela. Foi feita uma perícia e realmente foi constatado tudo isso. Então, na edição 90 lá da Casa Mix, o projeto do apartamento, que foi assinado pelas arquitetas André Teixeira e Fernanda Negrelli, é uma reforma. Tiveram que fazer essa errata na revista, dizendo que o projeto original era da arquiteta Ana Maria Vieira Santos. Teve uma condenação de R$ 15.454 por dano material e um dano moral de R$ 10.000. Bom, isso é para vocês verem a importância, né, de se fazer os registros, de se ter as comprovações e tudo mais, porque isso dá direito às pessoas de buscarem fazer valer as garantias, né, daquilo que lhe importa. Fazendo um comentário rápido a respeito de algum cuidado, e isso aqui é porque a gente ouve muitas vezes isso. Eu tirei isso do Google, né? O que está no Google não é domínio público, né? E isso a gente pode, para qualquer coisa. Tem lá um determinado desenho, e eu vou usar esse desenho e vou colocar no meu livro, né? Ou na minha apostila da escola do meu filho, né? Não pode. O que está lá no Google, obviamente, é a criação de alguém. Se aquilo pode ser utilizado ou não, você vai ter que correr atrás para ver se sim ou não. Mas, a princípio, não pode ser utilizado. Imagens de pessoas no Google não configura livre utilização. Tem muita gente que usa para colocar no seu próprio site, pega uma fotografia que está no Google e coloca no próprio site. Não pode, né? Porque tem que ter autorização da pessoa. E isso eu levo muito em consideração, até mesmo quando o cliente diz: eu comprei essa imagem num site de imagens, né? E eu sempre falo, tem que ter prova de que você fez isso. Então, você entrou naquele site, você pagou por ele, vá fazendo o print das telas, vá juntando provas para isso. Porque o que pode acontecer? Eu posso estar andando aqui na Praça do Japão, né? Aí tiro uma fotografia, coloco num site desses e alguém resolve comprar a minha imagem lá com aquele, ou utilizar a minha imagem que está lá, mesmo gratuitamente, utilizar essa imagem para promover cursos de dieta, né? Então, está usando indevidamente a minha imagem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Bom, agora nós vamos entrar, falamos um pouco de direito autoral, que tem muito a ver com os arquitetos, agora nós vamos entrar um pouco mais na área dos engenheiros, que são as patentes, né? As patentes, as criações na área industrial. O que diz a nossa lei, né? Antes da lei, pensem assim, de uma forma simples. O que é uma patente? É uma solução técnica para um problema técnico. Então, eu carregava os antigos lá, que compravam ovos e levavam dentro do lenço. Chegava em casa com a metade dos ovos, né? Aí alguém foi lá e pensou, puxa vida, vamos fazer uma caixinha, né, para condicionar esses ovos e que ela tenha uma tampinha que fique legal. Isso foi feito em 1969, até não é tanto tempo, né? Mas ele criou essa caixa com propriedades adequadas de proteção estrutural e contra-choques e um mecanismo de trava segura entre a bandeja e a tampa, né? Então, ele desenvolveu esse produto e solucionou tecnicamente um problema que existia, né? Às vezes, a criação disso ela acaba não virando uma patente, porque o que a gente tem que pensar também, aquilo que a gente fala, tudo aquilo que é criado, né, que a gente cria, pode ser uma patente, industrialmente falando? Pode, mas só que ela vai ter que preencher determinados requisitos legais da lei. E um deles é que isso não exista ainda, né? E como no mundo nós temos milhões de cabeças pensantes, nada impede que duas cabeças estejam pensando a mesma coisa no mesmo tempo ou até com determinada
com um determinado intervalo. Eu fui criado montando aqueles bloquinhos de madeira em que eram pintados os tijolinhos e tal, né? Só que aquilo sempre caía, né? Às vezes o cachorro batia com o rabo, derrubava, a gente ficava bravo. É um problema, né? E acharam uma solução técnica. Então, criaram aí os encaixes do Lego, né? Uma solução simples e que deve ter gerado muito dinheiro, né, para o Lego. Eu dou outro exemplo sempre é do Clips, é um arame dobrado, né? Mas é fantástica a criação, né? E aquilo não é um invento tão simples que não possa ser patenteado. Ele pode e deve, né? Um outro problema, o papel higiênico, né? Eu já sou da época que o papel higiênico tinha que ser rasgado, pelo menos, né? Antes disso, nem o rolo tinha. Mas vejam, essa patente é de 1891, em que já tinha o picote do papel higiênico. Tá? Aquilo é uma invenção como um todo, é uma patente de invenção, né? É o todo dela. E tem que ter uma novidade, né? É patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Novidade, ela tem que ser uma novidade mundial. Não adianta eu pegar um determinado produto que já está no mercado, olhar se tem patente, não tem, e querer patenteá-lo. Não posso, porque não tem novidade, esse produto já existe, né? Em cima de algumas coisas que já existem, né, eu posso quebrar minha cabeça e fazer uma nova patente, porque ali teve uma atividade inventiva muito grande. Eu troco o combustível de gasolina por água. Se eu simplesmente descobrir, colocando água no tanque de gasolina, o meu carro anda do mesmo jeito, não tem patente nenhuma. Eu simplesmente troquei o combustível e o carro continuou funcionando. Não é? No caso do álcool, colocamos o álcool, o carro anda, mas ele afoga, ele tem que ligar o carro 2 horas antes de sair, se tiver frio é difícil. Então, não foi a simples troca a troca de combustível que fez com que o carro andasse. Tiveram que ser feitas várias modificações no motor para que ele pudesse andar. E a aplicação industrial no sentido da repetibilidade, de poder ser repetido isso industrialmente falando. Então, se eu faço uma peça para um motor, essa peça ela pode ser produzida industrialmente e aí ela vai poder ser uma patente de invenção. Nos modelos de utilidade, é basicamente a mesma coisa, só que o modelo de utilidade, você faz uma modificação naquilo que já existe, apresentando uma nova forma ou disposição que resulte em uma melhoria funcional no uso ou na fabricação. Então, o exemplo que eu dei do motor pode ser uma patente de invenção. Se pensar em motor inteiro, não. Seria um modelo de utilidade que eu faço algumas adaptações para melhor funcionar o meu carro. E isso a gente pode ver em diversas coisas. Mas o que a gente tem que perguntar sempre, o que eu criei é uma solução técnica para um problema técnico? Ela possui essa aplicação industrial? Veja, quando a gente fala aqui de repetibilidade, não é que eu não possa fazer um determinado produto aqui de forma extremamente artesanal, né, que ele não pode ser patenteado. Eu estou fazendo ele artesanalmente, mas como um protótipo. Isso aqui pode ser industrializado? Pode. Então, está valendo. Né? E o que a gente tem que, principalmente, prestar atenção é se isso que eu inventei é óbvio para um técnico no assunto. Né? Então, vamos lá. Se eu pegar um ventilador, na parte traseira dele, eu colocar garrafas com gelo, né, o vento lá na frente, teoricamente, ele vai sair mais gelado. Isso é óbvio para um técnico no assunto. Já eu fazer um projeto de um ar-condicionado implica em muito estudo, né? Muito desenvolvimento. Então, não é óbvio para um técnico no assunto.
E a gente pode ver nesse caso aqui, tá? A tesoura normal, essa com os dois orifícios menores, para colocar um dedo, o dedo polegar e um dedo indicador, o outro qualquer, o outro para cortar. Só que quando vai cortar uma coisa mais dura, é mais difícil. Então, alguém vai lá e faz um buraco maior para você colocar mais uma quantidade maior, né, de dedos dentro daquela da tesoura para poder cortar. Então, essa é a diferença que a gente pode ver de atividade inventiva e de ato inventivo. A atividade inventiva são muitos atos que a gente tem que fazer para conseguir chegar num determinado produto. Tá? É uma concepção muito maior. E o ato é uma modificação um pouco mais simples. Tá? Então, a atividade inventiva gera uma patente de invenção, é um todo novo. E o ato inventivo vai gerar um modelo de utilidade, né? Aquela melhoria de uso, aqui no caso, e não de fabricação. Né? E a repetibilidade que eu falei é aquela questão de poder se fazer isso industrialmente. Se eu invento lá, o iFood, o cara sai daqui, vai num aplicativo, o cara vai lá buscar e volta. Né? Leva o teu produto. Ou o Disque Pizza. Né? Isso pode ser repetido industrialmente? Não, não pode. Isso não é nada industrial. Então, o que a gente vai ter é que essas imagens da esquerda, elas são aplicáveis na indústria, né? Então, existe repetibilidade, e no outro caso, não. Vamos lá. Requisitos de patente. Tem que ser uma novidade mundial. Então, não adianta eu ir para o Japão, ver um produto, trazer para o Brasil, querer patentear aqui. Se alguém provar que esse produto já existia lá, ele derruba a patente aqui. Às vezes dá certo, né? Porque pedir, todo mundo pode. Então, eu pedi a patente de um determinado produto, não tem problema nenhum. Só que o negócio é manter essa patente. Se alguém comprovar que já existia, você vai perder. Tem que ter atividade inventiva, aquilo que nós já falamos aí, né, ao longo da apresentação. A atividade inventiva ou ato inventivo vai determinar se é patente de invenção ou se é modelo de utilidade e se tem aplicação industrial. A proteção, ela é territorial. O do direito autoral era mundial. Da patente dos outros institutos, todos que nós temos aqui, a proteção sempre é territorial. Ou seja, onde eu quero a proteção? Eu tenho que ir lá e tenho que fazer a solicitação. Né? Vigência. Patente de invenção. 20 anos contados da data do depósito. Então, eu deposito hoje a minha patente, ela vai ser analisada pelo INPI, vai demorar um determinado tempo para ser analisada e vai ser concedida. Ela vai ser de 20 anos da data de hoje, que é da data de depósito. E a mesma coisa acontece com o modelo de utilidade, mas reduz um pouco o tempo, reduz para 15 anos, já que não teve tanta dificuldade de ser criada, né? Foi um ato inventivo e não uma atividade inventiva. Quando a gente fala de novidade, a gente está dizendo que, na verdade, esse produto ele não pode estar compreendido no estado da técnica. O estado da técnica é tudo aquilo que pode ser conhecido pelo público. Então, vamos lá. Eu faço um pedido de patente hoje, eu depositei, essa patente é nova. Se daqui a um mês alguém quiser utilizar alguns aspectos daquela minha patente, por mais que ela não tenha sido concedida ainda, por mais que ela não tenha sido analisada pelo INPI, o fato dela ter sido depositada por mim, né, vai fazer com que ela se torne conhecida do público. Então, é o estado da técnica. Né? Então, se já existe alguma coisa naquele sentido, um produto que já está no mercado, ou que está no estado da técnica, mesmo que não publicado ainda, acabou a novidade. E a novidade tem que ser mundial. Por isso que, às vezes, a gente pede uma patente aqui no Brasil, a gente não consegue, porque depois descobriu-se que tem uma patente igual no Japão. Né? Isso tudo tem que se tentar avaliar antes, né, do depósito dessa patente,
até porque, quando a gente faz esse monitoramento, faz essas pesquisas, a gente pode sugerir ao criador, ao inventor, né, que ele faça determinadas modificações para fugir daquilo que já está lá e não ser caracterizado como uma patente que não apresente novidade. Tá? Como eu disse, a publicação, né, pode inviabilizar um pedido de patente. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto e aí eu vou no jornal e falo, olha o que eu estou inventando, né, e apresento tudo, e escrevo tudo que está lá, isso pode inviabilizar o meu pedido de patente. Né, e de outros também, porque já foi tornado público. Para o autor, para o criador, existe uma vantagem que a gente chama de período de graça, que a própria lei prevê, que é o seguinte: eu fiz o depósito da minha patente, né, porque eu acho que ela tem todos os requisitos legais, e alguém diz, não, ele já publicou esse negócio na revista lá, já apareceu essa publicação falando tudo isso, então não tem mais novidade. Por entender que isso seria uma injustiça para o inventor, a lei prevê o prazo de 1 ano. Se ele comprovar que essa publicação foi anterior a 12 meses do pedido de depósito dessa patente, né, a patente continua sendo válida. Né? Só que daí ele aponta esse período de graça previamente. O ideal é apontar previamente mesmo, para você já não ter o problema com relação à novidade que outros podem apresentar para tirar a sua patente. Tá? Então, é o cuidado que se deve ter com as publicações, e o período de graça é de 12 meses. Então, se eu fizer uma apresentação num determinado evento, né, de um equipamento agrícola, né, uma máquina utilizada no campo, apresentei numa feira de agropecuária. Eu tenho que lembrar que a minha patente o tempo dela está correndo. Eu tenho que ir atrás da proteção para não cair nessa situação de perder por eu mesmo ter divulgado. Né? Um outro exemplo aqui. Né? Se eu tenho uma bomba cuja energia motora é provida por um motor hidráulico e eu simplesmente fizer a substituição por um motor elétrico, né? Essa simples substituição de componente, ela é óbvia para um técnico no assunto. Então, o técnico que vai fazer a pesquisa, a análise dessa patente, ele vai encontrar a patente que é anterior, que é o estado da técnica, que era uma bomba movida por um motor hidráulico, se a bomba posterior é exatamente igual, tudo certinho, só que agora com motor elétrico, não vai conseguir a patente desse produto. Né? Agora, tem o estado da técnica aqui do marcador, né, de gado, que era quente. Isso estragava o couro do animal, judiava do animal, né, causava dor e tudo mais. E aí conseguiu-se desenvolver um sistema de marcação de gado a frio. Isso não machuca o gado, não estraga o couro, então isto não é uma solução técnica simples, né? É uma solução técnica mais complicada, não é óbvia para nenhum técnico no assunto. Então, essa patente vai ser concedida. Veja, o que acontece com a propriedade intelectual no todo, né, é esse círculo virtuoso, ou seja, o Estado ele dá determinadas garantias para o inventor para que ele sempre se sinta motivado a criar mais, a desenvolver mais. É a mola propulsora do desenvolvimento tecnológico. Né? Então, eu invento, eu tenho o direito de impedir terceiros que produzam, usem, coloquem à venda, vendam e importam por um determinado tempo, 20 anos ou 15 anos, como a gente viu ali, ou no próprio direito autoral, 70 anos. Eu tenho esse direito, 70 anos da morte do autor, eu tenho esse direito de fazer tudo isso, porque daí isso vai me gerar uma renda. Né? Eu vou explorar economicamente esse produto e vai me gerar renda. Só que eu tenho que, com a patente,
eu tenho que revelar todo o processo, todo o equipamento. Eu não posso guardar o pulo do gato, talvez até não vá funcionar e eu não consiga nem receber a patente, né? Ela nem seja concedida por causa disso. Mas, enfim, eu acho que dá para ficar claro na cabeça de todo mundo que eu tenho que revelar uma tecnologia para conseguir a proteção dela, para eu me beneficiar dessa proteção durante um determinado tempo. A partir daquele tempo, tudo aquilo que foi revelado, né, vai poder ser utilizado por todo mundo, vai cair em domínio público. Não é? Então, essas patentes, elas ficam disponíveis em bancos de dados e elas podem ser utilizadas para desenvolver novas tecnologias. Então, quando se começa a fazer uma pesquisa, o ideal não é sair pesquisando e começar do zero, é fazer uma pesquisa para saber o que está sendo analisado dentro daquela área, o que está sendo desenvolvido, para eu já ter alguma coisa na mão e saber qual é a tendência do mercado, né? Então, isso é realmente uma base de dados gigantesca que tem à disposição a custo zero, né? Porque está nos bancos de dados aí, né? Mundiais, para serem pesquisadas, e isso é que vai fazer com que haja um maior desenvolvimento tecnológico e levar os países a um desenvolvimento econômico, né? Existe uma série de coisas que não são patenteáveis, as descobertas, as concepções abstratas. Eu quero patentear a máquina teletransportadora. Eu entro dentro do equipamento, aperto um botão, eu sou desintegrado e eu sou reintegrado dentro de uma outra máquina dessa que vai estar num outro lugar e que eu vou sair andando lá. É uma ideia, né, mas que ainda não pode ser concretizada, então ela não pode ser patenteada, né? Regra de jogo, uma série de coisas, obras literárias que vão ser por direito autoral e assim por diante, né? Então, existe um rol disso. Pessoal, as violações a gente vê praticamente todos os dias, né? Briga de grandes corporações e tal, mas isso é o que a gente fica sabendo nos noticiários, mas no dia a dia isso acontece com o vizinho da frente, né? Eu desenvolvo um equipamento, meu funcionário deixa de trabalhar comigo, vai para um concorrente e copia o produto e começa a vender aquele mesmo produto, né? Ou vem o meu produto no mercado, copiam e começam a produzir também. Se eu não tiver feito a proteção disso que eu estou inventando, essa vantagem concorrencial que eu teria pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia, ela acaba virando contra mim e eu perco do dia para a noite, porque o meu concorrente que vai copiar não gastou um tostão para desenvolver aquela pesquisa, não é? Então, ele vai ter a vantagem já financeira, ele vai largar na minha frente porque ele não teve custo nenhum para desenvolver aquilo, não é? Então, tem que se tomar cuidado, tem que se tomar as precauções para que a gente não sofra por esse motivo, né? E lembrando, eu disse que a gente pede a patente hoje, a patente vai demorar um tempo a ser concedida e tal. Se alguém começou a me copiar logo depois do meu pedido de patente, eu posso notificar esse cara dizendo, olha, você está copiando aquilo que eu já tenho pedido de patente. E lá na frente, quando isso for julgado e a patente for concedida para mim, eu posso conseguir, né, uma indenização pela exploração indevida desde do dia que esse cara começou a copiar, né? Ou ainda, desde a data em que a patente foi depositada. Ok? Dá para internacionalizar propriedade intelectual? Dá. A gente pode fazer depósitos internacionais de patente, de marcas, de desenhos industriais e tudo mais. E, normalmente, existem algumas vias, né? Em matéria de patente, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente faz o depósito no Brasil. Nós temos 12 meses para tomar uma providência. Ou faz o depósito direto nos países, através do depósito, a internacionalização tradicional, que é pelo CUP, a Convenção da União de Paris, ou através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, que é o PCT. Vejo que o primeiro caso
o tradicional, 12 meses depois eu já estou indicando os países. No PCT, nos primeiros 12 meses, eu tenho que chegar lá no INPI e falar, ó, eu vou querer indicar países, e eu ganho mais 18 meses. Então, eu só vou fazer a entrada na fase nacional lá no 30º mês. Eu ganho um tempo para analisar o mercado e saber se é interessante gastar aquele dinheiro lá na frente. Obviamente que tem uma série de informações aí pelo meio, mas é isso basicamente. Pessoal, os países com maior número de depósitos de pedido de patente são, coincidentemente, as maiores potências no desenvolvimento e comercialização de tecnologias. Tá? A China está girando lá em torno de 1.800.000 patentes ano, os Estados Unidos em torno de 700.000, o Japão em torno de 350.000, e o Brasil está na faixa lá de 35.000, né, por ano. É porque a gente não cria nada? Não, a gente cria, desenvolve, é um povo muito, muito inventivo, muito gosta de desenvolver as coisas, é um povo empreendedor, mas esquece de proteger aquilo que faz, né? Porque acha que não funciona e a verdade não é essa. O sistema todo ele funciona, né? Desde que utilizado corretamente. Pessoal, eu acho que estouramos o tempo, né? Já são 8 horas. Como eu disse, existe aí mais vários slides ainda para mostrar, mas não é o caso de fazê-lo hoje. Então, eu fico à disposição de vocês, né? Para responder as perguntas que queiram. Tá? Eu vou deixar só aqui Ixi, agora foi. Agora não sei o que eu fiz aqui. Compartilha de novo, Hildo. Pois é. Aí. Quero deixar os dados aí, né? Agradeço mais uma vez a vocês pelo convite e estou à disposição das perguntas. Bom, deixa eu ir falando. Elise, acho que teu microfone está desligado, tá? Mas tem já umas perguntas ali, acho. Hildo, primeiro, parabéns pela tua palestra, tá? Esse é um tema muito relevante, né? Eu que trabalho com um projeto, por exemplo, e acho que é um tema muito pertinente. Você trouxe várias informações que eu não tinha ouvido ainda falar, tá? Alguns detalhes da lei. Leis sempre são intrincadas, especialmente para engenheiros compreenderem, né, a lógica da lei, se é que existe lógica, muitas vezes nem existe muita lógica, né? Mas você trouxe detalhes muito importantes aqui para a comunidade, para o nosso instituto. Eu queria chamar a atenção, nós temos aí para anunciar em breve uma parceria com o INPI, tá? Que você até mostrou na tua apresentação. Eles estão com um projeto piloto de mentoria e na semana que vem nós já vamos anunciar aí gratuitamente para os associados do IEP uma oportunidade nessa área de propriedade intelectual. Então, vem bem a calhar a tua palestra com relação a mais esse benefício para os associados, tá? Bacana. E queria deixar aqui meu agradecimento e os parabéns. Você tem ainda mais temas para abordar, quem sabe a gente possa fazer uma segunda etapa da tua palestra. Elise, você está conseguindo ver? Obrigado. Oi, pronto, conectei. Tem algumas perguntas aqui, né? E que não sejam difíceis, por favor. Tem cumprimentos pela palestra, bastante elogiável, né? Foi uma palestra bem interessante, como diz o Rodrigo. Eu acredito que seja de bastante utilidade a todos os profissionais e a gente mesmo, as pessoas mesmo no seu dia a dia, nem imaginam que existe todo esse procedimento e que eles têm esse direito, inclusive, né? Só não tem o conhecimento, tá? Então, vamos lá. A Fernanda, deixa eu ver lá, no chat... Aí, agora ele me saiu aqui de novo, aqui. A Fernanda perguntou se é possível enviar os slides por e-mail.
né? Eu acredito que vai ficar no YouTube gravada a palestra, que nós temos autorização do Hildo para deixar a palestra gravada no YouTube, né? A Elma está parabenizando pela palestra, o Alex Sena também agradecendo a palestra, dizendo que foi incrível, né? A Fernanda também, que foi bem interessante, parabéns, bastante parabenização aqui, e deixa eu ver se eu encontro alguma pergunta. Aqui, tem aqui. No caso de um projeto que cria uma... Esse Heavily. No caso de um projeto que cria uma identidade visual para a marca, poderia explicar um pouco mais como funciona essa questão de licenciamento, royalties, como isso seria feito? Eu não sei se você consegue responder agora ou... Não, rapidinho, é porque a gente não falou sobre marca, né? Sim. Mas o desenvolvimento dessa logomarca, obviamente, ela pode ser protegida, né? Através de registro de marca mista ou de marca figurativa. A figurativa seria só a logomarca e marca mista seria a logomarca com o nome da marca, né? Mas pode ser protegida sim. E no Instituto Marcar, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial também, em que é feito, né? E essa, normalmente, quando se pede um desenvolvimento de marca para alguma empresa, né, para fazer esse desenvolvimento, o ideal é que aquele que está pagando pelo desenvolvimento tenha uma cessão de direito do criador, né? Então, aquele que desenvolveu a logomarca assina um documento dizendo que ele foi pago para executar, para criar aquilo, e que cede o direito de uso daquela logomarca para quem contratou, né? É uma preocupação que o empresário tem que ter, porque às vezes acontece justamente isso, né? Faz o desenvolvimento da logomarca, aí quer mudar a cor, aí, como quem cria tem o direito a não autorizar a modificação, né? Vai lá e olha, para mudar isso aí, você tinha que ter minha autorização, eu quero mais R$1.000 para você mudar. Então, essa autorização sempre é interessante ter de quem contrata. Uhum. Temos aqui, from Microhome, o arquiteto fez o projeto há 20 anos. A obra foi 99% reformada ao longo do tempo. Permanece o direito autoral? É bem complicado, porque pode até ser citado como autor original do projeto, mas que foi modificado ao longo dos anos e faz a relação, porque eu fico imaginando, né, a quantidade de modificação para mudar 99%. Mas, enfim, coloca o nome de todo mundo lá, lista, né, e faz. Veja, a gente tem que usar o bom senso, né? Eu, como se eu fosse aí um arquiteto, se mudou 99%, já não é mais a minha obra, né? Então, eu já não faria muita força para ter meu nome lá. Não sei se eu estou falando besteira ou não, mas penso por aí. Carol Santos, gostaria de saber como ficam os direitos autorais quando o profissional é servidor público. Olha, é a mesma coisa. Agora, se ele foi contratado para fazer alguma coisa dentro dessa área, né, o direito... Eu vou dar um exemplo pela área de patente, né? Se eu sou contratado numa empresa de engenharia para projetar, para criar produtos novos, eu estou sendo pago para fazer isso. A titularidade vai ser da empresa. O direito patrimonial, o direito de exploração vai ser da empresa. Eu vou poder requerer o meu direito de autor, que o meu nome seja ligado àquele produto. Quem inventou esse produto foi o Hildo, mas o direito patrimonial diz quem pode explorar esse produto é a empresa para a qual eu trabalho, porque eu estou sendo pago para isso. A partir do momento em que eu sou o porteiro dessa empresa, né, e eu vou lá na oficina e começo a mexer e crio um determinado produto, e a empresa sabendo que eu estou indo lá, que eu estou mexendo, que eu estou fazendo,
Se essa patente for requerida, 50% vai ser minha, porque eu não sou contratado para inventar, né? E isso está na lei. Eu sou contratado para ser o porteiro. E eu fui lá e criei. Então, 50% a patente vai ser minha, 50%, e 50% da empresa, porque a empresa permitiu que ele se utilizasse de todo o ferramental que estava lá e disponibilizou para ele. Então, esse resultado vai ser 50% para cada um. Se eu inventar algum produto, mesmo trabalhando dentro da empresa, sendo porteiro, sendo contratado para criar, se eu crio um produto na minha casa, esse produto é meu, né? Desde que eu não esteja copiando, obviamente, alguma coisa que eu tenha visto lá na fábrica, esteja utilizando o conhecimento que eu obtive de lá, né? O servidor público é a mesma coisa, né? Se ele é, sei lá, que eu não sei que tipo de atividade seria, né? Mas por ser servidor público, nada muda. Tudo igual. Se ele está fazendo isso em casa, o direito é dele. Se ele está fazendo dentro do trabalho, com autorização do órgão, seria metade de cada um, desde que aquilo tivesse alguma coisa a ver com o órgão, né? Assim por diante. Temos mais uma aqui do Klaus. Eu tive um projeto aplicado em um folder de telhas asfálticas e o fornecedor nunca pediu autorização para o uso da imagem e não colocou meu nome como autoria do projeto. Posso exigir que ele coloque o meu nome como autor do projeto? Pode pedir, pode fazer uma notificação, né? Manda para eles e fala, olha, eu sou o autor disso, eu sou o criador, eu fui o inventor e tal, eu preciso que vocês coloquem o meu nome aí, eu exijo que vocês coloquem, e se não for por essa via, vai pela via judicial, se isso for importante o suficiente para isso, né? Custo-benefício, né? Mas se realmente vale a pena fazer, tem que pedir para fazer, com certeza absoluta. Rodrigo, eu não estou... tem uma pergunta no balãozinho, não no chat ali. Deixa eu ver aqui, Moa. Já foi respondida, Elise. Já foi? Já, as duas que estavam lá já foram respondidas. É que tem uma aqui do Luiz Felipe Franco, já respondeu? Como funciona a patente empresarial? O funcionário terceiro tem algum direito sobre a patente, como, por exemplo, em casos de mau uso pela empresa, ou funciona como a cessão? Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que já foi razoavelmente respondida, né? Se essa pessoa trabalha dentro da empresa, né? Sim. E ajudou a projetar aquele produto, né? Ele vai ter, se ele é contratado para aquilo, ele não tem direito algum. Se ele não é contratado para aquilo, ele tem direito de 50%. O fato da empresa abrir mão de colocar esse produto no mercado, né? E ele está se sentindo prejudicado porque ele está perdendo dinheiro, porque ele acha que se a empresa colocasse aquilo no mercado, ele ganharia 50%, ele teria dinheiro suficiente. Eu acho que aí o ideal é realmente sentar com a empresa e tentar fazer algum acordo de passarem a titularidade toda do projeto para ele, né? Para que ele possa desenvolver e vender esse produto, né? Isso pode ser pedido judicialmente também? Até pode, vai ter que achar os argumentos certos, né? Para dizer que ele tem o direito daquilo e quem poderia produzir não produz e ele está perdendo dinheiro. Então, que ele quer que essa empresa repasse para ele esse direito para que ele possa procurar uma outra empresa que eventualmente vá tocar o projeto para frente. Uma dúvida minha aqui. Quando existe a dedicação exclusiva, você é um funcionário público e você tem dedicação exclusiva, você não tem direito a desenvolver nada fora que não seja, digamos assim, porque você já tem essa dedicação, você tem que trabalhar as 8 horas diárias ali nessa empresa e você não pode produzir nada, você não pode fazer um projeto, você não pode visitar uma obra por causa deste vínculo. Como que fica essa questão? Eu acho que isso aí é relativo ao contrato mesmo, né? Se é voltado ao mesmo segmento de mercado, aí eu concordo, né? Não pode fazer nada voltado ao segmento de mercado em que ele atua.
Mas nada Ok. impede, por exemplo, dele escrever um livro. Ok. Nada impede dele, sei lá, produzir estampa para tecido para ser utilizado na indústria têxtil, Uhum. Vai dar aula? entende? Uhum. Exatamente. Uhum. Ok. Eu acho Nelson. que as perguntas foram estas, né? Foi uma O palestra assim, Nelson, ele bastante interessante. O Paulo quer falar, Paulo? Não, Elisa, o Nelson está pedindo faz tempo, O ele Nel- está dando até tchau para a gente já aqui, Já- de tanto Você sinal está que ele dando está tchau? dando ali. Nelson, por favor, Nelson. Não, tem pergunta. Não é nada tá a mão levantada ali para isso, né? Deixa eu baixar a mão lá. É o seguinte, bom, Desculpe, primeiro, parabéns desculpe. aí, Hildo, pela palestra, excelente palestra, didática perfeita, certo? Né? No nível extremamente acessível. Mas eu tenho Muito obrigado. Na verdade, é uma pergunta dividida em duas partes. A primeira é, quais são as premissas para o cálculo do ressarcimento do direito autoral? Essa é uma. E quais são as premissas? O que é? É o tamanho da indústria? É o tamanho do... Como é que ou é no sentimento, certo? Ou é da jurisprudência, sei lá. E a segunda é, feito esse ressarcimento aí, o sujeito pode continuar usando ou depende do acordo também do que sair do juiz? Então, vou começar pela segunda. Não. Né? Se eu estou copiando e alguém entra com uma ação contra mim, eu tenho que pagar para ele, eu tenho que parar ou fazer um acordo. Né? Sem acordo não vai ter. Eu tenho que cessar imediatamente o uso daquela obra. Né? A pergunta de quanto vale. Né? Existem algumas situações, por exemplo, estão editando, colocar lá, eu escrevi algumas poesias, algumas coisas, alguém editou e colocou aquilo no mercado e está vendendo. Eu vou lá e provo que é meu. Né? Então, a lei diz o seguinte, que se a gente não sabe quanto foi comercializado daquilo, eu tenho direito a receber até 3.000 exemplares. Né? Então, o valor relativo àquilo. Mas, assim também, essa questão de direito moral, principalmente o direito moral, é uma coisa que depende muito de cada juiz. Né? Daquilo que ele entenda como uma extensão do dano que tenha dado. Né? O juiz, às vezes, pode entender que realmente ele colocou o produto à venda, né? Vendeu o teu livro aí sem a tua autorização, você já vai receber uma indenização por isso, mas dano moral acho que não, até porque ele botou o teu produto no mercado, então eu vou te dar menos dano moral, né? Mas não tem regra para isso, não tem regra. Eu diria que isso aí, se tivesse, é a pergunta do milhão, não tem como responder. Né? Mas algumas coisas têm fixadas, como o número de obras. Você não sabe quantificar quanto foi, vai pagar por uma determinada quantia de produto. Microfone, Elise. Já acessei aqui. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui? Gente, eu não estava enxergando a mãozinha do Nelson ali, me desculpe, Nelson. Acredito, assim, que a palestra foi muito interessante. Não sei se seria, de repente, interessante avançar com uma segunda palestra, até para encerrar o ciclo, né, e a importância que tem esse conhecimento para levar a todos. Acho que a gente poderia ver ali o Paulo, depois a gente conversar lá na Câmara e ver a continuidade com o Rodrigo e o Nelson. Não, olha, Elise, já respondo para você. Só você deu a quantidade de elogios, etc., aí pela palestra, não ter, a menos que o Hildon não tenha disponibilidade, não queira, etc. Mas olha, já está convidado para fazer a continuidade disso aí, certo? O que você agradeço e aceito. Opa, ótimo. Então, nós estaremos tratando, então, daí ver aqui uma data, ver no nosso calendário como nós estamos ali, e, de repente, daí a gente vai fazer essa sequência, porque eu acho que isso é algo de bastante importância, é bastante interessante. Nós temos que saber os nossos direitos,
né? Então, bem-vindo, Hildo, aí. Eu fico muito feliz, porque eu estive aí há 14 anos atrás. Nossa, Há 14 muito anos tempo. atrás eu estive aí pessoalmente no IEP fazendo uma apresentação também. Foi exatamente no dia 16 de outubro, ou seja, falta um mês para fazer 14 anos. Uhum. Né? Já fica convocado para 16 de outubro. E de repente vai que dá certo de você retornar pessoalmente e fazer uma palestra ao vivo, nós termos público, Vai né? ser um prazer. Ali para frente, são tantas coisas importantes que, pelo que eu vi, pela prévia que você me enviou, é muita coisa, é muito rica realmente, sabe, a palestra e o seu conhecimento, o seu trabalho. Então, aí está feito o convite, né, pelo próprio Nelson, e aguardamos você, então. Aí a gente conversamos na sequência, né, Paulo? Isso. Agradeço muito pelo convite, já aceito de antemão, fico muito lisonjeado e fico à disposição de vocês. Okay. Agradeço a todos aí. O contrato é feito via Paulo Ritter, viu, Elise? Sim, com certeza. Tranquilo. Bom, então vamos aplaudir, então, a palestra foi boa, a gente tem a tradição de aplaudir quando é boa, viu? Mas é só quando é boa mesmo, então hoje merece. Um abraço. Vamos lá. Parabéns. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Até, pessoal. Até então. Muito obrigada e volte sempre. O Instituto está à sua disposição, Hildo. Então tá bom. E só lembrando, precisar, né, contribuir. Em nome aqui do Nelson, né? A palestra vai ficar disponível, né? Sim, no YouTube. Eu te perguntei, daí ficou... No YouTube, fica no YouTube. E só lembrando, né, que o que está no Google não é liberado, o que está no YouTube também não, né? Pode olhar. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Agora está gravado que você autorizou, né? Nós estamos tranquilos. Então tá bom. Tá bom. Um forte abraço a todos, boa noite. Um abraço a todos. Um forte abraço, uma boa noite, um bom descanso a todos. Sucesso aí. Sucesso. Parabéns. Até.